Olá, jovem, seja bem-vindo. Essa aqui é mais uma videoaula do professor Gui Brits, Mecânica de Moto para os alunos do MSE. Sejam bem-vindos a mais essa aula junto conosco aí nesse período de pandemia e vamos continuar crescendo juntos, formando mais mecânicos aí, mais diplomas sendo feito, mais mecânicos entrando na profissão. Notícias boas estão acontecendo, hein? E nessa videoaula de hoje, nessa oficina de hoje, a gente vai falar a respeito do que? Hoje a gente vai falar a respeito de veículos alternativos. É isso aí, o que são considerados esses veículos alternativos? O que são esses veículos? Qual é a utilidade dele? Quem os compra? Quem os conserta? E qual a vantagem dele sobre outros veículos convencionais, como motocicleta ou um carro? A gente vai falar nessa videoaula de hoje. Falaremos também a respeito de veículos de recreio. Vocês já ouviram falar nesse termo, veículos de recreio ou veículos de recreação? Sim, se não ouviram, vão ouvir hoje esse termo muito bacana, bastante presente dentro das oficinas de moto, esses veículos de recreio. Quem compra esses veículos? Quem dirige esses veículos? Quando esses veículos chegam na oficina, o que eu tenho que observar nesses veículos é o nosso segundo tema dessa videoaula de hoje. Vamos falar também a respeito da legislação. O que a legislação permite e entende a respeito das bicicletas motorizadas. É isso aí, galera. Hoje a gente vai conversar direitinho aí esse tema tão polêmico, esse debate a respeito de motorizadas. Essas bikes podem circular em qualquer lugar? Não. Elas já estão adaptadas para circular nas vias públicas? Não. Como é que a lei entende esse veículo? Tem que ser emplacado? Precisa de um capacete, de uma habilitação? Não. Ah, mas então eu posso andar em qualquer lugar ou não? Vamos debater hoje a respeito aí dessas interpretações a respeito desse veículo de recreação, que é a bicicleta motorizada, e desde 2016 o que o projeto de lei que abrange esse tema diz a respeito da legislação. Emplacar ou não emplacar essas bicicletas motorizadas? Vamos conversar também, beleza, galera? A gente vai falar também quais são os principais projetos desses veículos de recreação. A gente vai dar um panorama detalhado para você, jovem, o que é um mini bug. Mas a gente vai falar a respeito de suspensão, chassi, motor, sistema de tração, sistema elétrico. A gente vai entender tecnicamente a visão do mecânico sobre o que é um mini bug, este mini carro aí que vocês podem ter vistos ou ainda não. Beleza? Vamos falar também a respeito da própria bicicleta motorizada, que moveu o nosso tema anterior a respeito de legislação. Agora a gente vai ver tecnicamente quantas cilindradas são essas bicicletas, qual é o quadro que é aplicado esse motor, com que intenção ela foi criada, para qual público ela está sendo destinado, como a lei anda discutindo isso a respeito de trazer vantagens para a indústria de produção, gerar mais emprego para um público de uma faixa renda diferente. Beleza? Falaremos então. Também vamos falar a respeito desses mini carros, esses mini bugs adaptados para deficiente físico. Hoje ainda existe uma realidade de alguns deficientes que precisam fazer uso desse carro por motivo da própria deficiência do corpo, exigir que seja um veículo desse tamanho, ou por motivo de condições financeiras, até mesmo questões geográficas, onde ele mora e o que ele vai fazer com esse veículo. Como que tem que ser esse mini bug adaptado? Vamos conversar a respeito disso também, beleza, galera? E para finalizar, esse tempo de pandemia agora, como vocês sabem, houve um boom, uma grande explosão nos sistemas de entrega via moto, né? Nos deliveries, nas entregas de motofrete, não é mesmo? Teve um crescimento gigantesco devido ao isolamento. E esse crescimento, o que ele trouxe para a gente de vantagem sobre a ótica bicicleta, bicicleta com motor e moto? Qual o melhor veículo que eu posso estar escolhendo para ter mais lucros nessa época de pandemia? Tem uma regra, professor? Não tem? Vamos conversar a respeito disso, beleza, jovem? Seja bem-vindo, continuem comigo firmes aqui nesse vídeo
e confiram na descrição essa apostila que hoje está sublime, completa, detalhada para você, e também peço que você interaja conosco através do que? Os comentários do canal e as questões que existem aqui na descrição do vídeo. Existe um Google Forms, fruto de trabalho feito na intenção do jovem o quê? Entender cada vez mais. Então participe da gente acompanhando a apostila, Google Forms e esse vídeo até o final. Veículos alternativos atendidos na mecânica de moto. É isso aí, o nosso tema, galera. É de se imaginar que a nossa oficina de moto também vai acabar chegando a alguns outros veículos, né? Então, logo, o mecânico de moto não é, obviamente, só o reparador daquele veículo de duas rodas. Mas existe uma gama de motores de combustão interna de pequeno volume e grande precisão que vai ficar a responsabilidade do mecânico de motocicleta, ou reparador automotivo, ou reparador mecânico, buscar o quê? Encontrar a melhor forma de consertar aquele motor lá. Quais são os exemplos aí que a gente pode citar a respeito de motores além de moto, que é de nossa responsabilidade o reparo? A gente vai citar o exemplo aí das motosserras, sim, as motosserras com motores 2 tempos, movida a gasolina e lubrificante, cortadores de grama a motor, beleza? Existem sim cortadores de grama aí, com motores mais potentes, seja eles cortadores móveis que levam no corpo ou até mesmo carrinhos que vêm a fazer a podagem de todo um campo de futebol. Esses carrinhos são motores de combustão interna, cabe a gente fazer a manutenção deles também. Além do que, a gente tem motores estacionários. Para vocês aí que não sabem o que são motores estacionários, são motores que não se deslocam junto com o veículo, ele sempre vai estar fixo no lugar e dele vai sair um eixo ou uma polia, uma engrenagem que vai dar tração a outras coisas. São os motores estacionários que geram energia para os pequenos geradores, são motores estacionários que fixados dentro do barco geram energia ali para a hélice do veículo, beleza? São motores estacionários que foram adaptados em tubulações de ferro que imitam mini carro, mini bugs. Sim, são esses motores estacionários. São motores estacionários aí que bombeiam água em algumas propriedades, chácaras, ainda são utilizados esse tipo de motores, além de outras inúmeras aplicações na indústria para motores estacionários, beleza? É responsabilidade também do mecânico de moto fazer a manutenção nos motores estacionários, beleza? O que a gente pode falar também? Até mesmo motores de moedor de cana, motores de bicicletas motorizadas e motores de mini bug, como vocês viram, estacionários, são da responsabilidade do reparador na oficina mecânica de moto. Então, o mecânico de moto exige que ele tenha um conhecimento muito mais diversificado em diversos projetos de motores e até mesmo tá aí constantemente fazendo pesquisa sobre a atualização desses motores, porque é comum que esses motores apareçam na oficina e quando aparecer, você, proprietário ou mecânico, vai ter que pensar: tenho ferramentas para realizar essa manutenção? Tem um meio de contato para comprar a peça de reposição que eu vou ter que substituir neste motor? Tenho o conhecimento necessário para desmontá-lo e montá-lo da forma correta? São perguntas que você vai ter que se fazer antes de pegar o serviço e caso pegue esse serviço, são desafios que você vai enfrentar com este veículo, com este motor, com esta motosserra. Lembrando que, como a oficina tem espaço limitado, muitas vezes alugado, cada metro, centímetro quadrado tem um valor. Motores estacionados na oficina, motores parados sem manutenção, geram despesa para a oficina. Então não pegue um veículo se você não tiver uma linha de pensamento, um estudo prévio, uma fonte onde você possa vir a adquirir as peças de reposição desse veículo, senão ele vai lhe trazer um grande transtorno que não é nosso objetivo, beleza? Mecânico de motocicleta também é responsável por manter funcionando o mini bug, o mini veículo do deficiente físico, ou seja, cabe a nós essa grande responsabilidade de manter esse veículo funcionando em condições seguras para que o deficiente físico tenha garantido o direito dele de ir
e vir aonde ele necessita, para onde ele comprou esse minibug circular, beleza? Então, além dessa grande responsabilidade mecânica, a gente tem uma responsabilidade humana em manter todas as oportunidades disponíveis para o nosso deficiente, que conta com a gente como o nosso reparador oficial, que vê na oficina mecânica a concessionária de reparação do seu veículo. Beleza, galera? Começamos a nossa conversa aí a respeito de veículos alternativos que são atendidos na mecânica de moto, e vamos para o segundo tema. Tema número 2, jovem, veículo de recreação. E pergunto eu, você já ouviu esse termo, veículo de lazer ou recreação? Ótimo, vou te explicar então o porquê desse termo. É um veículo que tem como propósito que o deslocamento, mas de forma recreativa, ou seja, o próprio deslocamento é o objetivo do veículo. O prazer em ter ao dirigir aquele carro, aquela bicicleta motorizada. A gente está falando sim, são dos minibugs, isso, os conhecidos mini carros, minibugs, né? E também estamos falando das bicicletas que receberam motores 2 tempos, as bicicletas motorizadas. Agora a gente tem um novo cenário que é de responsabilidade de reparação da mecânica de moto. Beleza, galera? Estamos acompanhando esse cenário? Sim. E por que recreação? Porque ele não tem o objetivo de ter aquele veículo para que ele possa ir ao mercado, para que ele possa resolver os problemas, para que ele possa ir trabalhar, para que ele possa pegar o passageiro e fazer uma corrida. Não é um veículo de transporte, ele tem o cunho objetivo único de trazer prazer, trazer um momento de descontração para o piloto. Não tem outro objetivo além desse, ok? Esses veículos, antes da gente entender quem são os pilotos, quem está por trás da direção de um minibug convencional de recreação e de uma bicicleta motorizada, a gente vai ter que entender como que esses veículos recreativos saíram da fábrica, quem comprou eles, com que objetivo e como é que eles vão chegar para a mecânica de moto. Então a gente vai entender além do piloto, a gente vai entender quem é o proprietário do veículo e não o condutor, que são duas coisas totalmente diferentes. Muitas vezes, galera, para que vocês entendam, geralmente esses veículos recreativos já são veículos que são conquistados muitas vezes pelo chefe da família. Por que ele ser o mais velho? Porque ele já tem aí larga escala profissional, juntou o seu dinheirinho, ou às vezes se aposentou e quer ali manifestar o seu carinho, o seu amor por um ente querido. Ele vai lá e compra um minibug para o seu neto, para o seu filho, para o seu afilhado, né? Ele compra esse minibug, essa minimoto com esse objetivo. Essa pessoa, galera, se tem o objetivo de trazer prazer para esse ente querido, é claro que se entende-se que ela quer que isso venha de forma muito segura. E o que isso tem a ver com a oficina de moto? Que todas as revisões que exigem esse tipo de veículo, seja o minibug, seja a bicicleta motorizada, exige uma manutenção mais detalhada, uma manutenção mais minuciosa, uma manutenção mais cuidadosa, para a gente garantir que aquele, muitas vezes, menor de idade que está atrás da condução desses mini carros, pelo menos ao menos consiga fazer uma condução segura ao que diz respeito à mecânica. Um veículo com suspensões que funcionem, um veículo com sistemas de freio eficiente, um veículo com motor aí que traga bastante energia, economia para esse veículo, uma resistência do chassi, uma proteção contra uma batida, uma proteção talvez aí contra o sol, uma chuva, uma carenagem, uma cobertura. Por que que esse ente querido aí está fazendo todos esses desejos? Porque ele quer que seu neto, seu filho, seu amigo, seu presenteado usufrua com muita segurança. E para que isso aconteça, ele vai contar com a nossa revisão periódica, detalhada e simplista em cada um dos itens desse veículo. Então a gente não estamos aí fazendo uma reparação de um veículo de um jovem que tem ali como objetivo ser seu primeiro carro, sua primeira moto. Não, a gente está fazendo a reparação num veículo que é usado somente em momento de lazer, que foi comprado por alguém de larga responsabilidade e vivência, que tem o objetivo de trazer uma experiência única e segura para o seu ente querido.
Sacamos então quem é o proprietário, mais do que o condutor desses veículos, e o que ele busca quando ele entra na nossa oficina de moto? Beleza, a gente finaliza o nosso segundo tema dessa videoaula de hoje, jovem. Vamos para o terceiro. Tema 3, o que a legislação, o que as leis permitem. Vamos abordar então esse nosso tema jurídico sob a ótica do veículo recreativo bicicleta motorizada. E vamos entender aí como que a lei visualiza esse veículo e como ela entende que tem que ser regulamentada essa categoria. Beleza, jovem? Então vamos juntos aí. Na verdade, jovem, esse tema é bem polêmico e muito debatido, porque muitos dizem: ah, professor, se o motor tiver até 50 cilindradas não dá nada, não precisa de autorização nenhuma. A gente já está aí por dentro que existem um enorme número de motocicletas embarcados com motores com 50 cilindradas. Essas motocicletas, galera, vamos agora diferenciar o termo motocicleta 50 cilindradas de bicicleta motorizada 50 cilindradas. Duas coisas diferentes, ok? A motocicleta 50 cilindradas, ela tem todo o enquadramento que a legislação exige, que são sistemas de sinalização, né? Luz baixa, luz alta, luz de seta, luz de freio, o sistema sonoro de buzina também. É uma das exigências aí que essa motocicleta segue. Sua placa de identificação e todas ali as manutenções devidas, substituição de pneu e etc. seguem uma exigência de uma legislação que faz com que cada veículo, antes de ser produzido, seja submetido a inúmeros testes de segurança para fazer com que o piloto sofra menos dano possível em qualquer tipo de condição anormal, beleza? Já as bicicletas motorizadas, na verdade, são bicicletas que foram estudadas para o fim de uma bicicleta e foi anexado e foi adicionado um motor para trazer maior velocidade, aí, maior potência nessa bicicleta. Só que aí a gente tem um pequeno problema nesse projeto. Não é um projeto que foi testado em si, quadro, piloto e motor juntos. Na verdade, esse projeto inicialmente foi o quê? Quadro e piloto, né? A bicicleta convencional. O motor veio depois. Esse motor, além de trazer aí uma grande velocidade a esse veículo, ele também faz com que a bicicleta seja ineficiente em seu sistema de freio. Uma vez que ele dobra a velocidade e adiciona quilos de ferro ainda, a gente necessitaria dobrar o sistema de freio e ainda adicionar sistemas eficientes para aguentar essa inércia que é o motor em movimento. Inércia, uma vez que ele está em movimento, tende a continuar em movimento até que alguma coisa o pare. Beleza, galera? Então a gente tem aí um pequeno problema no projeto. Uma vez que esse projeto não atende às mínimas condições de segurança, a gente não consegue o quê? Legalizar esse projeto. Então existe uma grande discussão judicialmente, existem até projetos de lei desde 2016 que discute a respeito de regulamentar a bicicleta motorizada como uma moto de 50 cilindradas. Só que exige também a questão tanto do mercado de produção, a geração de empregos e qual é o público-alvo que essas bicicletas motorizadas 50 cilindradas vão ter. A legislação entende que, segundo o projeto de lei de 2016, essas bicicletas motorizadas não podem ser equiparadas às motos de 50 cilindradas, uma vez que ela não oferece todos os sistemas de segurança para o trânsito, iluminação, um sistema sonoro, sistema de testes, né, para não aí, vir a agravar a situação do piloto em um acidente. Ela não passou por esses testes. Uma vez que não passou por esses testes, não pode ser considerado um veículo. Se não é um veículo, a gente não pode emplacar e exigir algumas qualificações que a lei tende a exigir. CNH, por exemplo, né? A documentação anual do veículo, seguro obrigatório, IPVA, licenciamento para que esse veículo circule. A lei não vai conseguir exigir isso de uma bicicleta. Mas ela também entende que a bicicleta motorizada não traz os mesmos benefícios
que uma moto de 50 cilindrada traz ao piloto, que é o benefício de você poder circular em vias de grande fluxo, que é o benefício de você poder transportar uma segunda pessoa, o garupa, né? Que é o benefício de você ser considerado um veículo dentro de um trânsito, ou seja, transitar somente pelas ruas. Se ela não traz esses benefícios, é um veículo somente de lazer, por que não tinha que ser usado então num lugar fechado, um lugar privado? Sim, essa foi a justificativa da indústria na produção desses motores aí para bicicletas motorizadas, que seriam veículos de lazer, veículos recreativos para ser usado em um lugar privado. Começou-se então a ser utilizados nas ruas, né? Sendo que não tem essa especificação, todos esses critérios que um veículo que circula tem, né? Principalmente questão de iluminação, que é o que faz a visibilidade do veículo de dia ou de noite. Muito importante para uma bicicleta motorizada que é muito pequena, difícil de ser vistas em retrovisor, em ponto cego de carro e moto, beleza? Se não tem a mesma vantagem e tem outros prejuízos diferentes, a gente não pode considerar então um veículo. Logo, galera, a lei entende que esses veículos aí de 50 cilindradas, motocicletas, são veículos de transporte, bicicletas motorizadas de 50 cc são veículos recreativos destinados ao que, segundo a lei, seria destinados então a camponeses, a pessoas de baixa renda do interior que deslocaria ali dentro de áreas imórbidas, de chácaras para chácaras, dentro da própria fazenda, ou em vias de circulação de baixíssimo fluxo, em vias de terra, né? Em vias não pavimentadas, mas o que? Só para camponeses, só para a pessoa do campo, aquele que quer substituir o seu cavalo por outro meio de transporte? Não. Também essas bicicletas motorizadas seriam para o idoso que deseja circular dentro da cidade de São Paulo, nas ciclofaixas, e não tem mais condição física de pedal. É também para o deficiente físico que não pode pedalar, mas que tem o direito e quer ter essa experiência do deslocamento sobre a bicicleta. Então a lei entende que devem ser feitas distinções entre motos de 50 cilindradas e bicicletas motorizadas, uma vez que elas não têm as mesmas vantagens e são destinadas a fins diferentes, e por sua vez, o objetivo principal da bicicleta motorizada é o deslocamento de camponeses em zona rural, idosos com mobilidade reduzida e deficientes físicos. Essa é a interpretação da lei, ok, galera? Ou seja, motocicletas aí de 50 cc para cima exigem CNH, que deve ser renovada periodicamente, e todos os encargos anuais da motocicleta, enquanto bicicletas não possuem, ainda mesmo que de 50 a 80 cilindradas, porque não existe uma lei específica que discrimina todos os itens a respeito deste veículo recreativo, então é entendido mesmo ainda como uma bicicleta convencional. Beleza? Será que ficou claro então o que a lei entendeu a respeito de bicicletas motorizadas? Que trata-se de uma bicicleta convencional, que deve se aplicar um motor para determinados fins. Beleza, jovem? A gente vai para mais um tema. É isso aí, jovem. A gente vai falar a respeito agora quais são os principais projetos para veículos de recreação, ok? O que é o minibug antes da gente olhar aquele veículo e tentar entendê-lo? Na verdade, trata-se do quê? De um mini carro que muitas vezes está imitando um mini jeep, um bug de praia, até mesmo um quadriciclo, tá? Imitam os quadriciclos maiores, os mini bugs. Beleza, e do que ele é composto esse mini bug? Na verdade é uma estrutura metálica em que o chassi existe suspensão dianteira e traseira. Os chassis são exatamente iguais para esses três casos que eu te disse, mini bug, mini jeep, quadriciclo. O que diferencia principalmente a lataria que vai ser instalada sobre o chassi, que na verdade, vulgo lataria para os antigos, trata-se de fibra de vidro, ok? Fibra de vidro trabalhada para que imite
o modelo real, o Jeep, ou o Buggy, ou o quadriciclo, beleza? Então a gente tem uma tubulação com suspensão dianteira e traseira, carroceria de fibra de vidro instalada sobre ela. Geralmente esse veículo só tem freio nas rodas traseiras. Sistema de freio dele para veículos recreativos é o sistema tambor e lona, tá? Onde a lona se expande freando o tambor. Sistema convencional das motocicletas também, as lonas das motocicletas também. Fora isso, a gente tem embarcado nessa estrutura aí de tubulação, fibra, suspensão e freios, um motor estacionário, ou seja, um motor que fica fixo em um lugar, no caso, estrutura chassi tubular, que transfere sua energia, onde na moto é a relação corrente coroa e pinhão, para o mini bug são polias, tá? Então existe uma polia menor, existe uma polia maior e uma correia. Exatamente as polias que vão nas máquinas de lavar, exatamente as polias que vão nos tanquinhos, exatamente as correias que vão nesse tipo de eletrônico, ok? Ou seja, nós temos então um projeto que nasce do mini carrão numa estrutura tubular, suspensão, freio a tambor, embarcado com um motor estacionário, muito utilizado em barco, tá? Que além de ser um motor estacionário, tem adicionado um sistema elétrico que fazem acender 3 lâmpadas, apenas 3 lâmpadas e uma buzina. Beleza, galera? Vocês conseguiram entender então o que é um mini bug, esse veículo de lazer recreativo? Espero que sim. Esse veículo, então, galera, é diferente de um mini bug adaptado para deficiente físico. Mais à frente a gente conversa disso. Vamos falar a respeito da bicicleta motorizada. O que são essas bicicletas motorizadas? Na verdade, por conta do desenho do motor em 2 tempos, nem todo quadro de bicicleta permite que você instale esse motor sem fazer transformações de corte, solda e remodelagem. Mas, por sua vez, galera, os quadros caiçaras vieram a trazer o espaço necessário no centro para que se instalasse esse motor no próprio quadro. Então as bicicletas motorizadas, as que não sofreram adaptações de corte e solda, são as bicicletas do tipo caiçara, que é instalado um motor de origem asiática, motores que vêm da China através de containers, ok? São instalados nessa bicicleta, em que junto a esse motor vem uma relação que pode ser adaptada na roda traseira da sua bicicleta, tendo aí 2 relações na bicicleta, tração humana e tração motor 2 tempos, e esse motor vai fazer o deslocamento dessa bicicleta. 2 tempos a gente tem que adicionar 60 ml de óleo diretamente na gasolina e abastecer esse veículo, beleza? Além dos motores de 50 cilindradas, é comum a gente ver os motores também de 80 cilindradas nesses veículos. Ou seja, a gente tem a parte de baixo do motor idêntica e a questão de cilindro, né? Cilindro e pistão maiores. Beleza, galera? Essa é a bicicleta motorizada, veículo recreativo. Beleza? Ok, estamos entendendo. E professor, qual é a diferença de um mini bug convencional para um mini bug de deficiente físico? Galera, existem inúmeras diferenças, tá? Mas inicialmente a gente está então falando do mesmo projeto, ok? Projeto em tubulação, utilizando 4 rodas, muitas vezes as polegadas e rodas completas do carrinho de golfe, beleza? Só que agora a gente vai ter uma adição de potência. Nos minibugs convencionais, é comum a gente encontrar motores Kawashimas de barco 213 cilindradas em 4 tempos. É muito comum. Para minibugs de deficiente, às vezes esses motores são aumentados, são Kawashimas de 400 cilindradas, são Kawashimas de 350 cilindradas, também descritos em HP. Mas a gente deixa isso para outra aula, essa unidade de força em HP, em cavalos, ok? Então a gente tem um motor mais potente, a gente tem um sistema elétrico mais potente, porque agora ele vai ser necessário gerar energia
para diversas lâmpadas como farol baixo, farol alto, seta, lanterna traseira, luz de freio, backlight, motor de arranque na partida, são alguns dos itens elétricos que a gente vai adicionar a esse mini bug buscando a maior segurança do deficiente físico. Além disso, galera, a gente ainda tem a adição de alguns modos de conforto para o piloto. Então, é comum que em veículos adaptados para deficiente físico, a gente tenha também capota para proteger ele do sol e da chuva, eventuais adaptações que levem a cadeira dele junto, não é uma amarração de cadeira no teto do bug não, são adaptações sérias para ele levar o objeto que vai auxiliar ele com a deficiência dele, seja cadeira, seja muleta, seja andador, ok? Então existem diversas adaptações para a gente deixar esse mini bug dentro das condições de uso para ele fazer o que? Circular em pequenas regiões na vila dele. Então, quando você vê um mini bug um pouco mais detalhado, provavelmente ele já vem acompanhado de um adesivo sinalizando deficiente físico. Além dessas modificações que eu disse para vocês aí, que trata-se de um sistema de cobertura, um motor mais eficiente, um sistema elétrico maior, também virão as adaptações subsequentes da própria deficiência da pessoa. Se ela não tem as pernas, como é que ela vai acelerar e frear? Através de manivelas próximas ao volante desse mini bug. Se ela não tem, por exemplo, os dois braços, como é que ela vai dar a partida no motor manual? Pois esses motores estacionários de barco, a grande maioria é partida na cordinha. Como é que ela vai fazer essa partida? Não é possível. Então a gente vai ter que procurar um Kawashima 213 cc's com partida elétrica. Para isso exige uma bateria também para armazenar maior amperagem, maior voltagem, exige-se um estator e uma bobina de pulso de maior potência para gerar uma energia maior. Beleza, galera? Ou seja, um projeto recreativo, vamos dizer que tunado para a vida real. Esse é o mini bug para deficiente físico e é muito importante que a gente entenda e tenha vontade de trabalhar com esses veículos, porque ele é o principal meio de deslocamento para um ser humano. É a garantia dele do direito de ir e vir, dele poder sair da casa dele, visitar um parente, ajudar uma pessoa, ir a um supermercado. É a garantia desse direito de sobrevivência que se dá ao deficiente através da mão de obra da mecânica de motocicletas. Beleza, galera? Acompanhem com a gente, por favor, a apostila. Tudo que a gente está conversando vai ajudar você a responder os questionários e com certeza, com a ajuda da apostila, você vai ter 100% de aproveitamento, evoluindo como nossos alunos. Atualmente estamos trazendo boas notícias a respeito de novos empregos que estão sendo conquistados em mecânica de moto, passaram em testes práticos, beleza? Através do nosso estudo. E para finalizar o nosso assunto, a gente vai falar a respeito: bicicleta é melhor que bike motorizada ou é melhor moto se eu desejo fazer entregas nessa época de pandemia? É o nosso próximo assunto que a gente vai retornar já. Bicicleta, bike motorizada ou moto, o que mais pode te ajudar nessa pandemia, jovem? Ou o que mais está ajudando as pessoas a fazer os deliveries de entrega? Essa é a grande questão deste capítulo que a gente vai conversar agora. Vamos começar a falar a respeito de que para decidir o melhor veículo vai muito além da nossa vontade. A gente tem uma questão geográfica, que são as ruas e região da onde você pretende fazer essas entregas, tá? Se são retas ou não, se são inclinadas ou não, se tem semáforos, lombadas e objetos, se ela é asfaltada ou esburacada. Tudo isso influencia na hora de você decidir o melhor veículo ou dos novos entregadores optarem pelo melhor veículo. E o que isso vai levar para a gente, oficina de moto? Saber quais são os nossos futuros clientes e quais veículos vão chegar na nossa oficina. Se adiantando nesse processo, a gente consegue ter peças especializadas, bons contatos e conhecimento suficiente para conseguir solucionar esse reparo que cabe ao mecânico de moto para esses 3 tipos de veículos, beleza?
Antes de a gente iniciar a respeito de vantagens e desvantagens, eu já afirmo para você, jovem, não criar expectativas, porque são 3 veículos, mesmo que parecidos, totalmente diferentes, para objetivos diferentes, mesmo que todos eles sejam a entrega, beleza? A gente tem então o projeto da bike. Ah, professor, mas bike pode ser uma boa escolha aí, dependendo primeiro, das ruas que você vai circular ou que aquela pessoa circula, por exemplo, uma região de litoral. Bacana, totalmente plano. Ok, as distâncias são grandes de entrega, a média, até onde o seu físico suporta diversas dessas entregas aí, sem te trazer prejuízos. A gente tem que entender que mesmo que a bicicleta não te traga o consumo de combustível, você mesmo assim vai ter o consumo de pneu, você vai ter o consumo de peças de desgaste, como rolamento, cabos, banco, pintura. Você vai ter também o desgaste do seu próprio corpo humano. Excedendo a sua capacidade natural, você vai lesionar um membro, você pode ficar doente, você pode necessitar de um remédio, algo que possa vir a ser mais caro do que o combustível para fazer as mesmas entregas. Então aí a gente já está vendo uma questão de custo-benefício de cada um. Para a bicicleta motorizada, é um bom negócio? Depende também. Depende se essas distâncias são grandes ou não, entre uma entrega ou outra. Depende se você precisa ter maior velocidade com um período de pico, porque na sua região as entregas ocorrem em determinado horário e depois se cessam. Então você precisa ter um empenho máximo naquele pico. Se compensa ter essa bicicleta em razão de uma moto, tá? Claro, a moto exige outros encargos e outras responsabilidades, como o CNH e os documentos anuais. Mas você tem uma gama muito maior de território para fazer essas entregas. Se o seu serviço ocorre durante a noite, ali você tem a oportunidade de ter outro restaurante durante o dia, de poder utilizar essa moto para ir buscar peças para sua oficina mecânica, para ir buscar mantimentos para sua família. Então são inúmeras vantagens que uma bicicleta motorizada não vai trazer e que uma bike comum também não. Então, para esse caso, galera, fica muito difícil responder qual o melhor veículo para se ter o maior lucro. O que é o lucro? A gente tem então todos os ganhos menos a despesa. O que sobrar disso, se for positivo, é lucro. Se for negativo, prejuízo. Essa conta que você vai ter que fazer para a sua realidade com a bicicleta, sua realidade com a bicicleta motorizada e sua realidade com a moto. A partir daí, a gente vai chegar então a uma resposta plausível de qual o maior veículo indicado para a sua região. Essa resposta que serve para você certamente servirá para várias outras pessoas que têm a mesma dúvida que você. Então você já tem uma resposta da sua região, se vai haver uma gama muito maiores de manutenção de bicicleta motorizada, ou moto, ou só da bicicleta. Você vai preparar o sistema todo de reparação da sua oficina para receber esse público, garantindo que lucros, oportunidade daqueles que encontraram oportunidades dentro dessa pandemia. Beleza, jovem? Então tá aí mais uma dica interessante de como se preparar para o futuro e atender a nova demanda que a pandemia nos trouxe a respeito de mecânica de motocicleta e todos os motores e derivados que a gente atende dentro do nosso centro de reparação. Espero que vocês tenham entendido. Espero que qualquer dúvida possa ser discutida aí, deixada em comentários. Lembro a vocês que existe essa apostila muito bem trabalhada, tá? Para vocês acompanharem os questionários e qualquer curiosidade, qualquer novidade, estamos abertos para se comunicar com você, jovem, e manter você profissionalizado, atendendo todos os requisitos para que você tenha as suas horas de oficina, para que você tenha o seu diploma na sua parede e possa ter a sua carreira. Se encontramos no futuro melhor, se Deus quiser. Grande abraço a vocês, aqui é o professor Gui Brits em mais uma oficina mecânica de moto para alunos do MSE.